Olá, boa vida para cada um de vocês, quem estiver aí me vendo, mas eu quero conversar para variar sobre educação, né? Eu vou garimpando, como se diz assim, eu vou garimpando pessoas que tenham a mesma, vamos dizer, o mesmo empenho que eu em pensar, não só pensar, mas atuar de alguma maneira, né? Eu estou atuando pelas redes sociais, colocando as coisas, tentando se informar e informar, né? Nós estamos vivendo uma situação histórica, né? Um momento histórico extremamente difícil. Eu não estava no meu script, para variar, né? Eu estava pensando aqui, olha, foram 1000 anos, já falei isso em outras vezes, foram 1000 anos de preparação para a Idade Moderna, para o advento da ciência, né? Para o homem sair da antiguidade até chegar na era da ciência, na Idade Moderna. E para você ver que todo o conhecimento acumulado desde a antiguidade, ele foi aproveitado, né? Ele foi acolhido, ele foi a base, o fundamento para que viesse o período da racionalização do pensamento, da visão de mundo. E o que nós estamos vendo hoje? Que conhecimento nós estamos agregando, acolhendo para avançarmos? Nada. Pelo contrário, nós estamos vivenciando um retrocesso do conhecimento. Tudo que foi descoberto, tudo que foi por tanto tempo elaborado e reelaborado, está sendo jogado no lixo. E olha, para a minha geração, que já está formada ou deformada, isso não vai impactar o país, né? Agora, eu estou falando do futuro. Que geração é essa que está sendo deformada? A geração de 2000 para cá, um pouquinho antes, essa geração, ela está totalmente comprometida. E a minha geração, grande parcela ou parcela dessa geração, o que está fazendo para lutar contra essa destruição de conhecimento, essa deformação de geração, que vai impactar toda a economia? Inclusive está se falando tanto em economia, né? Então, nós estamos num momento em que somente valores como coragem, compromisso, consciência política podem realmente salvar e podem fazer da palavra força e não palavra morta, né? Que Jesus já dizia, a fé sem obras é morta, né? Se você não... O que adianta você falar palavras bonitas se você não agir? Não é verdade? Então, e aí o tema nosso de hoje, dessa noite, é a geração de 2000 e o futuro do Brasil. Como eu já falei já comecei a falar, né? Então, a desigualdade se aprofunda a partir de um projeto educacional classista. Que isso? Olha,
Se você pegar hoje, comparar, por exemplo, a escola, o Colégio Positivo, a escola suíça e a escola pública, de que estado for, você já vai ver o retrato da desigualdade, né? A educação pública mantendo a classe proletária na base da economia, sem chance, sem dar oportunidade de sonhar, de ir além, né? Isso é perverso. Mas é o projeto que está aí. E aí eu quero trazer para vocês um texto que eu encontrei hoje, do Orlando Rocha, chamado Villor Blue, acredito que seja dele, a Rádio Proletária, né? O Rádio Proletário, o Rádio do Proletariado, enfim, né? E coloca assim: muitos esquerdistas e até marxistas raiz andam afirmando que o mundo será diferente após esta pandemia do vírus corona. Nós nadamos contra a corrente. Acho que o ultraliberalismo vai adotar todas as suas medidas, efetivando assim um sistema de controle total. Algumas medidas, inclusive, estão sendo colocadas em prática atualmente, como é o estado do Paraná, no Brasil, e mais alguns estados administrados pela direita, implantando o sistema EAD na escola pública. Está começando como medida de contingência. Porém, sabemos como o sistema é cruel e, no Brasil, todo provisório acaba se tornando definitivo. Essa é uma crítica que dois grupos contra o EAD fazem, né? Eles são grupos de professores que são contra a plataforma, Classroom, o ensino à distância, o trabalho remoto. Por quê? O argumento é exatamente esse: é a privatização da escola pública. E eles não estão errados, não estão. O grande problema, e eu não apoio 100% esse grupo, por quê? Porque nós estamos numa armadilha, numa grande armadilha, já falei isso em outras ocasiões. Nós precisamos avançar na inclusão digital, no domínio das ferramentas digitais. Isso não vai mudar. As inovações tecnológicas vão continuar avançando. Lembra dos sans-culottes, do ludismo, né? Que é aquele movimento de quebra-máquinas lá do século XIX, quando as pessoas ficaram apavoradas, quando começou-se a mecanização, né, do trabalho. Então, esse medo é real, é legítimo. Só que a gente tem que encontrar uma maneira, né, de defender a educação pública, mas dominando as ferramentas digitais. Tem que fazer isso, não tem como. O trabalho, a educação à distância, ela tem o seu valor também, mas, como eu falei, estamos numa armadilha. O oportunismo desse governo, né, de aproveitar isso para privatizar a educação. Isso é uma realidade, isso não é discurso. Eu evito ao máximo fazer discurso. Eu trabalho em cima de fatos, né? Então, por isso que eu gosto que vocês ouçam e verifiquem principalmente na casa de vocês, no trabalho de vocês, na comunidade que vocês estão vivendo, para saber se é pertinente ou não, né? Sinalizem, percebam
o que está ocorrendo com o filho de vocês, com o filho do vizinho, com o parente, né? As crianças que hoje estão na escola, né? O que eles estão recebendo? Não dá mais para os pais simplesmente perguntarem ao seu adolescente: ah, você já fez o dever? Não. A família tem que se envolver 100%, como sempre, mas mais do que nunca, porque você pode ter o desprazer de ver o seu filho simplesmente receber um pedaço de papel que será um pedaço de papel porque o seu filho não terá aprendido absolutamente nada, nem adquirido conhecimento válido para que ele realmente tenha poder competitivo nesse mundo da vida e do trabalho, né? Então, a gente está vivendo um grande problema, tá? Agora, aí, vamos continuar o texto aqui do Orlando. Vale lembrar que os EADs fazem parte do plano MEC-USAID, também já falei sobre isso, né? Como é demonstrado abaixo. O fim da escola pública pretendido é a implementação da escola particular definitiva. É o Ratium Studiorum, agora no neoliberalismo, travestido de consenso de Washington. Os acordos MEC-USAID, lá em 68, foram implementados no Brasil com a Lei 5.540 de 1968, negociados secretamente, só se tornaram públicos em novembro de 1966, após intensa pressão das massas. Bom, as massas, a oposição, né, na época, foram secretamente negociados e colocados em prática entre o Ministério da Educação, o MEC do Brasil, e a United States Agency for International Development, o ZAID, né, chamado ZAID, para reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões impostos pelos Estados Unidos. Eu já falei da doutrina Monroe e do Destino Manifesto. Não esqueça disso. Apesar de ampla discussão anterior sobre a educação, iniciada ainda em 1961 na gestão Jango, essas reformas, continuada com a reforma consentida em 1968, foram implantadas pelos militares, personagens do regime autocrático instalado em 1964. Gente, deixa eu ver aqui se eu... Porque eu não estou online. Agora eu acho que sim, né? Agora acho que o pessoal vai me ver. Bom, apesar de ampla discussão anterior sobre a educação, iniciada em 61 na gestão Jango, essas reformas foram implantadas pelos militares, personagens do regime autocrático instalado em 1964. Se em 1968 foi um ano inacabado, a plano mundial, pela repressão que acompanhou o desejo de mudanças, provavelmente no Brasil esta afirmação ficou evidente. Sentimos a influência do acordo, que na França se chamou Plano Fouché. Tem estudantes demais nas universidades.
sendo este um dos motivos das revoltas estudantis na França em 1968 até os dias atuais. Os acordos McUsaid objetivavam enquadrar o ensino superior brasileiro nos moldes estadunidenses. A educação orientada conforme os acordos visava instituir uma metodologia tecnicista e liberal da educação, onde esta seria concebida somente enquanto formadora de trabalhadores. Gente, olha, eu participei de uma reunião agora de professores, onde não teve ninguém para se manifestar. E falei sobre isso. Não teve ninguém para dizer concordo, discordo e por quê. Enquanto isso, a juventude proletária está sendo deformada, né? Curso, certificado técnico será emitido, e já foi emitido em outras escolas, sem que esses jovens tenham recebido qualquer conhecimento sobre a profissão que vai estar ali no certificado. Eu estou falando com você, o que eu estou falando não é mimimi, não é boato, nada, são dados. E é uma coisa assim, impressionante você ver pessoas, que a gente chama pessoas de bem, que simplesmente, sabe, pessoas que estão envolvidas na questão, com filhos. Eu não sei se é medo, eu não sei o que é. Eu sei que nós estamos igual ratinhos que vão seguindo pela flauta, sabe aquela lenda, né? Indo para o precipício ao som da música hipnotizante, né? Então, não sei para onde a gente está indo. Por isso que eu estou garimpando pessoas que estejam falando a mesma língua que eu. Porque eu não estou sozinha, já falei isso, eu não estou sozinha, eu sei disso. Eu sei, né? Os acordos McUsaid, já falei, né? A educação enquanto, abre aspas, emancipação e para a compreensão da história humana e a elevação do intelecto social, fecha aspas, não teria espaço na política destes acordos. Isso lá na década de 60 e permanece até hoje assim. Vide o ministro Van Traub, né? O outro antes dele, que falou que a escola não é para todos, que a universidade não é para todos, né? Pois a escola e a universidade teriam como tarefa a formação de quadros para a indústria. Sendo assim, brasileiros seriam formados de acordo com suas funções nas linhas de montagens, aptos a obedecer ordens. Esse projeto vem desde o século XIX, da Estude 3, já falei isso, só você ver outras lives em que eu já coloquei, né? Depois você tem o projeto de Getúlio Vargas para a educação dos trabalhadores, diferenciado, ou seja, 2 classes, 2 escolas, isso não mudou. Os convênios tinham como objetivo uma profunda reforma no ensino brasileiro e a implantação do modelo estadunidense nas universidades brasileiras. Pelo acordo McUsaid, o ensino superior exerceria um papel estratégico, porque caberia a ele forjar o novo quadro técnico que desse conta do novo projeto econômico brasileiro, alinhado com a política norte-americana. Além disso, visava a contratação de assessores americanos para auxiliar nas reformas da educação pública
em todos os níveis de ensino. Isso está documentado. Está documentado. Tá? Acordem. Acordem. Brasileiros, brasileiras. Tá? Mesmo aquelas pessoas que conseguiram chegar na universidade, tá? Guerreiro Ramos já falava isso em 1936, a transplantação de teorias estrangeiras, tá? Então, o nosso conjunto de conhecimentos sempre foram controlados pelos Estados Unidos. Em 1995, quando eu começo as ciências sociais na UERJ, eu várias vezes falei com os professores. Eu vou estar preparada para trabalhar fora do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, né, por conta das teorias todas, né, trabalhador francês, né, negro americano, índio americano, agora despreparada totalmente para trabalhar na América Latina e muito menos Brasil. Então, enquanto me preparando para ser socióloga, eu tive que fazer caminho pelas beiradas, que é mais difícil, né? Rui Mauro Marini, Mariátegui e tantos outros teóricos latino-americanos que não foram devidamente contemplados na formação do cientista social na década de 90, né? E isso cada vez pior. A reforma visível para as massas ocorreu na renomeação dos cursos. Os antigos cursos primários e ginasial foram fundidos e renomeados como primeiro grau, com 8 anos de duração. Eram 9, tiraram 1 ano. Já o antigo curso científico foi fundido com o clássico e passou a ser denominado segundo grau, com 3 anos de duração. O curso universitário passou a ser denominado terceiro grau. Essa reforma eliminou 1 ano de estudos, fazendo com que o Brasil tivesse apenas 11 níveis até chegar ao fim do segundo grau, enquanto países europeus e Canadá possuem um mínimo de 12 níveis. Para a implantação do programa, o Acordo MEC-USAID impunha ao Brasil a contratação de assessoramento estadunidense e a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa desde a primeira série do primeiro grau. Os técnicos oriundos dos Estados Unidos criaram a reforma da educação pública que atingiu todos os níveis de ensino. Consequências dos acordos, continua no texto. A implantação deste regime de ensino também retirou matérias consideradas obsoletas do currículo, tais como filosofia, latim, educação política. Cortou-se a carga horária de várias matérias e inseriu outras como educação moral e cívica. Matérias como história tiveram sua carga horária reduzida para que estudantes da época não tivessem seus olhos abertos em relação à ditadura. Inclusive a sociologia também foi retirada. O MEC-USAID, na verdade, tinha como proposta inicial privatizar as escolas públicas. Este pensamento está profundamente incrustado nas teorias neoliberais até hoje. Regiões geridas por políticos neoliberais provam isso. Sofrem um desmonte vergonhoso da educação pública, com desvalorizações sistemáticas dos professores e profissionais, desencadeia das dependências escolares, violência contra docentes e alunos, objetivando a desmoralização do ensino, enfraquecimento e idiotização do currículo escolar, falta de respeito quanto à cultura regional dos envolvidos.
Matérias como sociologia, história e filosofia são relegadas a segundo plano e dentro do próprio corpo docente existem professores que as criticam. Não entende o que é ser sociólogo e nem que é sociologia. Tá? Agora, em 2021, os professores perderam sua regência. Isso é a realidade. Não temos mais autonomia. Nos tornamos, a SEDUC nos tornou tutores, tá? Aí você me explica que eu quero entender. Você faz um concurso, né, para ser professor do Estado. Aí vem a SEDUC com outro grupo de professores, tá? Para produzir um material que você, concursado, está qualificado para fazê-lo, né? Então, a SEDUC está colocando videoaulas, podcast, textos, tudo pronto, material pronto, apenas para o professor concursado em cada escola aplicar todo aquele material. Então, o aluno, em vez de assistir a minha aula, vai assistir a videoaula de um professor que eu não sei quem é, tá? E depois ele vai tirar dúvida comigo, de uma aula que não foi comigo. Se você conseguir me explicar isso, né? Para eu entender, porque eu não consigo entender isso, né? Não consigo entender. Então, isso é assédio, né? É um assédio moral, porque tira o ethos profissional, né? Desencanta, tira o orgulho de ser professor. Não vai me tirar, né? Não vai me tirar, porque eu vou lutar até o final com os meus direitos. Mas tem aqueles que já sucumbiram, tá achando ótimo tudo isso, né? Vai ser melhor, menos trabalho, o salário está garantido, né? Mas o que eu quero chamar atenção, o que eu estou chamando atenção é que conteúdo é esse? Que futuro é esse que esse aluno, que esse jovem de baixa renda, em sua maioria afrodescendente, né? Que futuro é esse que está sendo garantido, está sendo dado, oferecido para esse jovem? Entendeu? Então, quando você fala em educação, tá? Você fala em educação familiar, educação religiosa, educação escolar, né? Educação acadêmica. Mas quando você fala em educação, você fala também o lugar que cada pessoa vai ocupar dependendo do conhecimento que ela tenha, não é? Como é que uma pessoa se torna freira, padre, médica, arqueóloga, socióloga, né? Como é que a pessoa se torna uma professora? É a partir do conhecimento adquirido, correto? Não é? A partir do conhecimento. Se a pessoa não tem aquele conhecimento, né? Então, se eu quiser, por exemplo, apesar de que, por exemplo, para ser diretor em escola pública, não preciso de nenhum conhecimento mais específico, é só eu me colocar. Mas postos de mando, né? Que aí você tem o QI, quem indica, né? Aí é uma outra questão mais subjetiva. Mas a questão da escolarização, né, a questão da aquisição de conhecimento está totalmente relacionada, né, é como o indivíduo vai se inserir na estrutura social, né, na estrutura socioeconômica, que postos esses jovens proletários, que postos eles poderão almejar, e cargos estão relacionados a salários, apesar de que
eu tenho que fazer uma live só sobre isso, né? Que lá nos Estados Unidos já é assim, cargos e salários já não existem mais. Essa estrutura que eu estou falando para vocês lá já não tem mais. Aqui no Brasil nós já temos empresas que já não trabalham dentro dessa estrutura, tá? Então a gente já está defasado aí, tá? Mas ainda, se você tem um conhecimento, né, você pode ir galgando cargos e melhorando o seu salário, né? Mas o jovem proletário, cuja família, né, já está baixa renda, é cada vez mais alçado, motivado a ser empreendedor. Empreendedor de quê? De quê? De quê? Deixa lá, né? Deixa eu acabar aqui o texto do Orlando, que eu agradeço muito, porque eu era já para ter colocado isso no papel, ele colocou brilhantemente, talvez melhor do que eu, sintetizou tudo o que eu queria falar, por isso faço dele as minhas palavras, né? Então, só é o desmonte vergonhoso da educação pública, com desvalorização sistemática dos professores e profissionais, como eu já falei aqui, né? Decadência das dependências escolares. Não, aí eu vou discordar até do Orlando. Ele é lá do Paraná, não sei como é que é lá, né? Porque aqui escolas estão recebendo aí na faixa dos 70 mil, e são dados concretos que eu estou lhe dando, para reformar toda a escola, espaço físico. Porém, a escola não recebeu nenhuma verba para dar equipamento e o Wi-Fi para os professores e para os alunos, tá? Para que ele realmente pudesse, em sua totalidade, né, fazer a educação à distância, tá? A multiplicação de cursos técnicos, nem isso mais. Se ainda nós tivéssemos cursos técnicos, bons cursos técnicos, como era a escola técnica, né? Mas nem isso mais. Só tem o certificado. A multiplicação de cursos técnicos e AADs mostra bem que se visa mais o lucro com a clientela, como hoje os alunos são classificados, do que a elevação intelectual do ser humano. EADs foram introduzidos na década de 90 pelo FMI e alastraram-se com o advento da internet. Os cursos de tecnólogos de 2 anos equivalem como uma faculdade e dão o direito ao formando de fazerem especialização, mestrado e doutorado. Se o estudante se dedicar em 5 anos, será um doutor, cada vez mais transformando os seres humanos em ferramentas aptas a produzir aquilo a que foram propostos pelo regime burguês de produção e dominação. É a consolidação da transformação do humano em máquina produtora. Mas é mais que isso. É simplesmente destruir o futuro do país e destruir economicamente. Aliás, a burguesia, que foi conivente por manter a juventude proletária na base econômica, porque com essa deformação, né, esse jovem, ele sai um analfabeto funcional, tá? As empresas já estão com o tiro no pé, né, já estão percebendo a burrice que é, né, apoiar um crime odiando desse. Por quê? Porque 33% dos empregados nas empresas brasileiras são analfabetos funcionais. Sabe o que está significando isso? As empresas estão numa grande armadilha, porque querem implantar mais inovações e não conseguem, porque o empregado não consegue entender os novos mecanismos, porque ele não tem conhecimento, ele não sabe escrever bem, ele não sabe ler bem, né? Não sabe interpretar, não tem bagagem
cultural, não tem conhecimento denso para realmente poder se articular, né? Poder fazer críticas, interpretar aquele discurso que está sendo ouvido, opinar, né? Porque é na troca de ideias, é o design, esqueci o nome agora, meu pai, Sam Kenner, né? Que elaborou isso, né? Quando você vai design thinking é um processo que toda empresa deveria, todo lugar deveria ter, né? Que é exatamente do planejamento, do ouvir o outro, né? As ideias no início divergentes, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tal, aí depois entra num outro processo. Depois eu vou fazer uma live só sobre isso, que é muito interessante. Normalmente nós fazemos isso, mas se a gente se aprimorar, a gente vai fazer melhor, né? Então você vai discutindo, debatendo as ideias dentro de um método, dentro de uma consciência de que todo aquele debate ele é válido, né? Ele é válido, então não vamos ficar ali, porque eu não acho isso legal. Não, escuta a ideia que é diferente de você, escuta. Depois você vai, todas aquelas ideias elas vão sendo digeridas, olha que coisa mais linda, até chegar a uma convergência, até chegar a um ponto comum. Olha que bonito isso, né? Que lindo. Mas o jovem, o jovem e os professores da rede pública, eles não têm isso, né? Enfim. Então, quanto tempo nós temos aí? Bastante tempo, né? Não sei quanto tempo está aqui. Eu tenho que aprender, gente, usar esse negócio aqui, né? Sim, 40 minutos tá bom, tá de bom tamanho, tá? Mas pelo menos fez pensar. Eu acho que é muito legal. Orlando é um artista. Eu vou botar. Aliás, eu botei lá no Facebook, né? Acho que eu botei lá sobre ele. Tem um trabalho muito interessante. E ele tem, eu descobri esse rádio proletário. Ele é anarquista. Eu não sou anarquista, né? Mas para além do anarquismo, para além do radicalismo, né? Tudo que ele colocou nesse texto, e por isso eu me vejo à vontade, né? de falar, comentar com você, tudo isso que ele colocou está acontecendo agora, nesse momento, em 8 de fevereiro de 2021, tá? Está acontecendo. Isso é terrível, 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 terrível. Enfim, eu fico por aqui, até segunda que vem. Quem sabe um dia eu vou ter muita gente aqui para participar, para falar comigo, para conversar. Vai ser muito bom. E eu vou ouvir, eu estou aprendendo cada vez mais. Eu vou ouvir, mesmo que seja o contrário a mim, né, as minhas ideias, e eu vou ouvir até a gente chegar a um consenso. Porque, gente, o que está em jogo é o futuro do nosso país. Eu nasci no Brasil, eu vou morrer no Brasil e por isso eu vou defender esse país até o final.